Paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre essa semana que se inicia. Amém? Somos gratos ao Senhor porque, como o salmista declarou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, nem quando eu estava, só quando me disseram, vamos à casa do Senhor, já houve plena alegria. E é assim que eu estou me sentindo hoje, mais do que em todos os outros domingos, fortalecido por essa palavra de plena alegria no Senhor. Porque se não fosse a alegria do Senhor, com certeza nós não teríamos condições de estarmos aqui neste momento com os irmãos, ministrando a palavra de Deus, mas compartilhando de todos esses momentos extraordinários. Eu quero abrir um parêntese aqui, fazer uma homenagem, um tributo a um dos responsáveis da Igreja Batista Supere. Está vivendo um momento que nós julgamos ser um momento especial. Momento em que uma família na fé, ela decide ouvir a voz de Jesus, só de Jesus. Ela decide ser profunda e verdadeira na adoração, como a Bíblia ensina, em espírito e em verdade. Ela decide ser uma comunidade informal, que valoriza mais pessoas do que estrutura, uma comunidade que preza pela alegria, pela simplicidade, não pelo simplismo. E eu posso falar pelos últimos 13 anos que aqui eu estou. Eu gostaria que, mesmo sem conhecer esse nome, você orasse, intercedesse e celebrasse a Deus pela vida deste homem que eu vou falar agora e orasse pela família dele, porque eu sou fruto da sua liderança, da sua intercessão. Como todas as vezes que eu podia me encontrar com ele, eu falei isso. Foi chamado para os braços do Senhor neste dia o pastor Demerval, o pastor Vaval, muito conhecido em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Foi um líder, foi um pai espiritual, foi alguém que contagiou de maneira positiva e deixou um legado na vida de gerações. E eu, que chego aos 43 anos, fui completamente tomado pela alegria daquele homem de servir a Deus e servir ao próximo e honrar a igreja do Senhor Jesus. Foi um amigo de perto, foi um amigo de longe. Ore pela igreja, a primeira igreja batista do Monte Oreb. Ele tinha se recuperado do Covid, recebeu alta, foi para casa, teve um tempo de se despedir de toda a família com saúde, fez um vídeo que, se você assistir, você não acredita que logo em seguida ele passou mal e Deus o tomou para si. Mas ore, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar mais uma vez, e não só hoje, sobre uma vida que sobrevive impactando outras vidas, mesmo na nossa ausência nessa terra. Quando eu olho para a vida desse pastor, da Jaqueline, da Júlia, da sua irmãzinha, eu vejo como esse homem ele impactou a minha vida, e hoje muitos são beneficiados, são abençoados por aquilo que acharam que o conhecimento pelo conhecimento me entregou, ou por aquilo que foi feito ou pode ser gerado pelas mãos humanas, mas na verdade foi gerado por Deus, através de uma vida que viu Cristo, que viu a sua palavra, que viu o Espírito Santo, que viu Deus como Pai e como a verdadeira fonte do verdadeiro lucro, e valorizou essa vida, compartilhou aquilo que era primordial, que ia perdurar após a sua partida, e hoje você vive os frutos de um legado de uma pessoa que talvez você nem tenha conhecido. Quem conheceu o pastor Demerval, levante a mão aqui, Vaval. Uau! Você sabe o que eu estou falando. E nós não podemos deixar de louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida desse homem, mas também agora termos um compromisso de abençoarmos essa igreja, primeira igreja batista do Monte Oreb, abençoar a sua família com as nossas orações. Então aqui nós somos algumas centenas de pessoas. Você vai ouvir essa mensagem depois, ela vai estar no canal do YouTube da igreja. Que não importa onde você esteja, que você ouça, lembre-se de orar, de agradecer a Deus e de interceder ao Senhor
por essa família. Agradeça, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Eu gostaria de começar fazendo perguntas para você, porque são as perguntas que movem o meu coração, são as perguntas que me elevam a uma verdadeira meditação, uma avaliação constante sobre a minha própria vida, sobre a minha própria existência, sobre os papéis sociais que eu desenvolvo na terra. Estamos vivendo aí as portas da Páscoa, uma representatividade linda da nossa libertação, doada em Cristo Jesus pela sua própria vida, pelo seu sangue, pelo seu amor derramado em atitude e em prática, que pôde nos perdoar e nos lavar e nos reconciliar como filhos amados em Deus e nos presentear com a eternidade, como a palavra de Deus ensina. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E nós cremos exatamente na palavra de Deus, no que Jesus disse. Em breve nós vamos celebrar a libertação do pecado, da alienação, da morte eterna. Vamos celebrar a nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas vamos continuar exaltando a mensagem de salvação, de vida eterna e de perdão para aqueles que ainda não tiveram a coragem de receber o verdadeiro amor que é Cristo Jesus e experimentar todo o perdão e graça que está envolvida na vida doada pelo nosso amado Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de 40 dias de quaresma, com uma série de mensagens com o tema Uma Vida Mais Que Abençoada. Estamos aprendendo que a mordomia de uma boa vida passa pelos princípios de uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. Nós fomos salvos, resgatados, criados, regenerados em Cristo Jesus, para termos uma vida abençoada e uma vida mais que abençoada. Apesar de todo o sofrimento, de todas as lutas, da guerra que existe, da humanidade contra a própria humanidade, consequência do seu afastamento, do seu virar de costas a Cristo Jesus, nós temos a plena certeza que o Senhor está nos sustentando nessa terra. Porque se não fosse o sustento, a provisão e a ação misericordiosa de Jesus, você pode ter a certeza que a situação estaria muito pior. Nós louvamos e reconhecemos a ação do nosso Cristo aqui na terra. Esse mundo só não está pior porque Ele continua no controle. E Ele estar no controle não significa Ele estar na manipulação dos desejos humanos, mas Ele se revela no convite de um arrependimento a partir da escuta, do experimentar da sua palavra, em uma atitude de conversão daqueles que foram criados para serem filhos e às vezes sem intenção, sem perceber, se tornam o símbolo maior da destruição e da desgraça da própria vida, da sociedade, da família e de tudo aquilo que Deus estabeleceu como princípio para a nossa vida, para nos abençoar. Estamos aprendendo que a mordomia é o reconhecimento de eu trazer à memória e me enquadrar de maneira voluntária e amorosa, sem alienação, a entender que tudo que tenho e sou veio do Senhor. Mas tudo que tenho e sou, que passou pelo processo de conversão nas mãos de Deus. Porque tudo que temos e somos sem Cristo Jesus está fadado à maldição, está fadado ao fracasso, está fadado a ser utilizado ou ter utilidade para destruição em massa daqueles que conosco convivem, daqueles que conosco vão conviver. A mordomia passa por uma regeneração de vidas que reconhecem Deus como Pai, que reconhecem a nova vida como padrão em Jesus Cristo e decidem viver como mordomos administradores que testemunham de maneira amorosa a nova vida recebida em Cristo Jesus. As nossas emoções são saradas nele, as nossas intenções são corrigidas nele, os nossos comportamentos, sim,
que outrora geravam destruição para nós mesmos e para as outras pessoas, são moldados, regenerados pela ação do Espírito, que nos convence das verdades celestiais, para vivermos como Jesus viveu nessa terra, para valorizarmos o que Jesus valorizou, e também para desfrutarmos daquilo que Jesus desfrutou em vida, em terra, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos espirituais com os seus, diante de todas as adversidades com o governo, com as questões econômicas e sociais. Nós olhamos para Jesus, e a boa mordomia passa na consciência e na decisão de buscar a ser como Ele, a sentir como Ele e a fazer como Ele. Na vida abençoada, nós aprendemos que entregar para Deus com fidelidade tudo o que estamos sendo e nos tornamos nele, tem a ver com adoração. Por isso que o primeiro convite a ser feito, depois da ministração da palavra, é: quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Porque na verdade o convite é: quem quer ser recebido por Jesus, pelo Rei dos Reis, pelo amor, pelo poder que venceu a morte, pelo Deus encarnado, quem quer ser recebido pelo Cristo nessa noite? Na verdade, enquanto eu estudava novamente esse texto, foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Porque é um presente ser recebido pelo Criador de todas as coisas, mas não só o Criador, aquele que não se apresenta só como Criador, mas como Pai, que revela o seu amor vindo buscar aquilo que tinha sido perdido. O que nós somos lembrados na palavra de Deus é que a missão de Cristo é: Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós. A parábola da ovelha perdida revela um planeta perdido representado numa ovelha, em que o pai deixa as 99 ovelhas num lugar seguro e volta para buscar a que estava perdida. Ele não abandona as 99 em qualquer lugar. Ele deixa as 99 num lugar seguro, no Éden regenerado, no céu estabelecido por Ele, lavados, perdoados por Ele. E Ele vem buscar a 100ª ovelha, onde eu e você somos representados nesse simbolismo da 100ª ovelha. Ele toma a iniciativa do amor, de nos resgatar e também de revelar a sua nova vida. Por isso que a mordomia boa, ela começa quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. A boa mordomia na nossa vida, a nossa nova identidade começou quando nós levantamos as nossas mãos e dissemos sim para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero porque eu sei que existe uma vida que eu ainda não experimentei, e ela foi revelada em Cristo Jesus, e eu só tenho uma forma de vivê-la: abrindo mão da minha própria vida, que me leva à destruição sem eu perceber, e me doar para ter a sabedoria, a vida eterna, através do perdão dos meus pecados, através do batismo no teu amor e no poder do teu sangue, que continua efetivo e afetivo, recolhendo e restaurando toda a humanidade, reconciliando ela novamente com Deus. Neste momento em que nós aceitamos esse convite de pertencermos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, ali começa a boa mordomia. Porque eu digo assim: a minha vida é muito importante para ser vivida de qualquer maneira. Eu ouço através do Evangelho que essa não é a vida que Deus planejou para mim, não são essas emoções, não são esses padrões de relacionamentos, não são essas mentiras que colocaram sobre a minha mente, não é a história do que tentaram fazer comigo, não é as coisas que eu fiz através da minha ignorância sobre a vida das outras pessoas, mas é a vida que eu descubro no relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Ele nos recebe exatamente do jeito que estamos, mas Ele morreu para que nós não permanecêssemos da maneira ao qual Ele nos recebeu. Você já parou para pensar nisso? A boa mordomia então começa quando eu entendo que Jesus é um presente de Deus para mim, e Ele tem poder para transformar a nossa realidade.
Talvez você não tenha conhecido o pastor Demerval quando ele era o Vaval de Belford Roxo, mas todos que conheceram o Vaval de Belford Roxo sabem exatamente o que Deus fez na vida daquele homem. Quantas vezes ele era perdido com o desejo de se encontrar nas drogas, um testemunho público que ele deu a vida toda. E a música que ele mais gostava, a Débora lembrou hoje na rede social, era que quando nós perguntávamos a ele: e aí, Vaval, quais são as músicas que nós vamos ensaiar para o culto de quinta-feira? E a Débora lembrou lindamente hoje e arrancou um sorriso, apesar de toda a dor do meu rosto, que ele expressava cantando exatamente assim: tu mudaste meu lamento em baile. Toda celebração tinha que ter essa música. Quem lembra dela? Tu mudaste meu lamento em baile, me cingiste todo de alegria. Ele pulava: portanto a ti cantarei, glória minha, glória minha. Ele cantando para Deus: e só a ti dançarei, glória minha, glória minha. Aí ele cantava: ô Adonai, tu és o Deus do universo. Ele aprendeu que a boa mordomia começava com uma entrega voluntária a Deus, porque Deus nos recebeu quando nós estávamos no estado degradativo da nossa vida física, emocional e espiritual. Eu pergunto para você: quem te receberia quando você estava em degradação emocional e espiritual e física? Sabe por que muitas pessoas de vulnerabilidade social e que escolhem o caminho para viver à margem da sociedade, porque tem esses dois polos, respeitam os cristãos e os evangélicos, que realmente professam Cristo na sua vida como Senhor e Salvador? Porque são as únicas pessoas que acreditam na recuperação deles e os acolhem exatamente como eles estão. A vida abençoada começa com esse princípio, com esse reconhecimento. O que eu estou fazendo com a minha vida, da minha vida? O que está me bloqueando de ouvir o chamamento do Senhor? Isso envolve também os recursos que estão em nossas mãos, porque os recursos que Deus tem nos dado, que envolve também o dinheiro, é um patrocínio dessa mensagem salvadora para todo aquele que nele crê. Por isso que você deve ter muitos questionamentos e muitas restrições mesmo, antes de começar a contribuir em uma igreja. Você precisa saber com qual finalidade aqueles recursos são aplicados, sim. O que você não pode deixar de fazer é de incluir na sua vida, que a vida abençoada, ela envolve a mordomia do que eu sou, do que eu faço com tudo aquilo que a partir de Cristo eu comecei a construir e a edificar. Uma vez que sem Cristo eu tratava de maneira pessoal, de maneira particular, sem levar em conta o que é eterno em Cristo Jesus, eu passo a fazer uma análise, uma avaliação cristocêntrica e bíblica de como eu devo viver a partir de agora. Uma vida mais que abençoada, ela passa não só por esse conceito do que a palavra me ensina a ser, mas o que eu vou compartilhar com tudo aquilo que Deus me deu. Então é uma vida que recebe, mas é uma vida que compartilha, porque nenhuma das experiências, promessas e propósitos que Deus revelou para mim e para você tem um fim em nós mesmos. A boa mordomia passa por essa conscientização, e a vida mais que abençoada me leva a assumir esse lugar, assumir essa nova postura, essa nova identidade que nós não conquistamos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade financeira, pela nossa intelectualidade, mas nós conquistamos à medida que vamos vivendo em comunhão com Jesus e Ele nos coloca nessa posição. Por isso você ouviu, o Diego ministrar aqui. Nós tomamos posse da nova vida em Jesus. Tudo que Jesus tem para nós, nós queremos.
nós recebemos. Tudo que não vem de Jesus nós rejeitamos no nome dele. A vida mais que abençoada passa por essa avaliação. A maneira de pensar que vem de Jesus eu quero, a que não vem, eu tenho a responsabilidade de militar contra. E eu milito contra, não lutando contra o pensamento, mas ofertando a minha vida e obedecendo a Cristo, mesmo quando eu não tenho vontade de fazê-lo. Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz: tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. A parte primeira que fala em honrar ao Senhor não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a predisponibilidade de confiar nele, de ser leal a ele, de nos libertar do foco, do desvio do padrão do amor e da confiança que deveria ser dada só àquele que me aceita, me recebe exatamente do jeito que eu estava sendo, mas morreu para que eu não continue da mesma forma ao qual ele me recebeu, que ressuscitou para me mostrar que o que age em mim, na regeneração da minha vida e da minha identidade, é o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. É um poder sobrenatural, sobreintelectual. É um poder que vem do alto do Pai para com o Filho, que foi enviado e age constantemente hoje através do Espírito Santo. Porque ninguém no plano natural vai patrocinar uma obra missionária ou vai confiar num pedido celestial de Deus de devolver 10% ou mais daquilo que cai no seu salário em um projeto que investe na edificação e transformação de vidas para levá-las para a eternidade, para mais perto do Pai. Ninguém em sã consciência humana, só sendo um insano humano para ser completamente pleno espiritualmente, para entender o que essa obra celestial realmente faz na face da terra. Pergunto a você: o que seria desse mundo, da sua família, sem Cristo Jesus, sem você como cristão, sem a igreja do Senhor na terra? Eu sei que tem muita igreja que não deveria ser chamada de igreja, mas eu não nivelo ninguém por baixo, eu nivelo pelo que Jesus falou que deveria ser, e você já aprendeu isso. Nivelar por baixo é não valorizar Jesus e a obra redentora dele, e se torna uma boa desculpa para aqueles que não querem se comprometer de verdade, para aqueles que não amam a Deus de verdade, ok? Se nivelar por baixo. As pessoas reclamavam de trazer o tesouro na casa do Pai, não, porque eles entendiam, dízimo no Antigo Testamento não era um problema para ninguém. Dízimo se tornou um problema na vida daqueles que militam contra a igreja do Senhor, porque continuam se nivelando com as pessoas que se enriquecem em nome do Senhor, que usa os recursos de maneira contrária ao qual a Bíblia ensina. Pergunto para você, você que frequenta a igreja do Senhor, você que se diz cristão, você já estudou na Bíblia toda o que a palavra de Deus ensina, onde deve ser aplicados os recursos do Senhor? Aí Deus, na sua soberania e amor para aqueles que têm uma vida mais que abençoada, gerou no Novo Testamento, na Nova Aliança, um princípio: cada um contribua segundo o desejo do seu coração, não com tristeza, mas com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. E ele começa a falar que Deus é poderoso para suprir necessidades, para multiplicar, para fazer que a gente enriqueça de todas as formas, para sermos generosos em todo o tempo. Esse texto você conhece. Mas é interessante que agora ele tira lá o peso da lei e coloca a responsabilidade não mais no cumprimento legalista, mas ele diz: agora você vai avaliar a partir do nível do amor, da consideração que você tem para com aquele que você chama de Pai, que você chama de Senhor e Salvador, que você diz que habita em você através do Espírito Santo de Deus, através da missão e da obra que Ele te deu. Você vai avaliar o quanto de verdade Ele representa para você também na sua maneira de administrar e de contribuir. Eu não sei você, mas eu já falei aqui, eu como humano que sou, no início, não agora, preferia a lei. Lembra daquele exemplo da construção?
Você tem um ótimo pedreiro, o melhor pedreiro, e você vai casar, você vai construir sua casa. E aí você está olhando aquele melhor pedreiro porque ele construiu as melhores casas, com a melhor segurança, com o melhor acabamento, com excelência, sem te dar volta, sem te dar dor de cabeça, realmente uma pessoa de confiança. Aí você chega para aquele pedreiro e fala: eu quero que você construa minha casa, eu quero que você edifique minha casa. Aí o pedreiro vem, aí você fala como você quer a casa, aí ele tem um projetista que trabalha com ele, ele projeta a casa a partir do que você idealizou, ok? Aí chega na hora de fechar o negócio, você chega para o pedreiro e fala assim: quanto vai ficar a construção? O pedreiro devolve para você assim: faz o seguinte, avalie pois você o meu trabalho, e depois você pague o valor do meu trabalho. O que você ia preferir? Avalie você o valor que Deus tem e veja se Ele é digno, e veja se Ele é merecedor de toda a confiança, de todo o amor, de todos os recursos, de todos os conselhos e sabedorias que Ele pode dar. Veja se Ele é alguém de confiança para conduzir a sua vida, a sua casa, os seus dias, os seus filhos, a educação deles. Veja se Ele, a palavra dEle, de capa a capa, porque eu digo que eu confio na Bíblia de capa a capa. Veja se essas orientações e esses conselhos são fidedignos de confiança e experimentais para serem colocados em prática. Avalie, pois, você mesmo, e você tem a liberdade agora, a partir de você, de expressar a sua adoração, de expressar a sua devoção, de expressar o seu amor a partir da liberdade. Está nas mãos de vocês. Vocês agora vão avaliar o quanto o Pai, Criador de todas as coisas, em Cristo Jesus e pela ação do Espírito, é merecedor. Eu não sei você, mas como eu fui criado a aprender a ter um direcionamento por leis, por regulamentos, eu me sinto muito mais confortável no regulamento. Porque até um amigo, quando chega para mim e fala assim: cara, me dá uma oferta aí, me ajuda nisso aqui, eu não vou te cobrar não. Eu me sinto mal. Por que eu me sinto mal? Porque o meu desejo, a partir da nova vida em Cristo Jesus, de honrar aquela pessoa, de honrar a sua vida, de ser respeitoso e zeloso com aquilo que ela fez e a consideração, me leva a um julgamento consciente de um ser regenerado em Cristo Jesus, a não passar pela desonra, pela desqualificação e pela desvalorização, a não amar aquela pessoa e aquilo que ela fez, inferior ao ato praticado por ela. Eu me sinto muito mal. E às vezes é melhor quando a pessoa dá um preço, porque você diz assim: não, você deu o preço, então é isso, o combinado antes não sai caro. Com Deus não tem preço combinado. Ele pagou um preço que seria impagável por mim e por você. A vida mágica abençoada, ela passa por essa consciência de que a partir de agora eu vou administrar tudo para Deus com sabedoria. Porque Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós prestará contas a si mesmos a Deus. A vida mágica abençoada, ela se sustenta nesse tripé, nesse duplo tripé: o amor que se manifesta na fidelidade, a entrega de tudo que Deus falou que eu devo entregar para Ele, inclusive os dízimos, e a sabedoria, que é administrar para Deus tudo aquilo que Ele ainda colocou em minhas mãos. Dinheiro e administração de vida faz parte da mordomia e tem a ver com um assunto espiritual. Estamos vivendo um caos no país, mais uma vez, por falta de sabedoria na administração dos recursos do povo, que deveria ser administrado para o povo, honrando todas as pessoas que são empregadas do povo. Quantos funcionários públicos nós temos aqui? Levante a mão. Pode levantar a mão, não vou pedir dinheiro emprestado a você não, vou te cobrar não, pode levantar a mão. Nós somos funcionários do povo. Nós precisamos tratar o povo com respeito. Uma vida mais que abençoada me leva a entender que eu não trabalho somente para o povo, eu trabalho para Deus. E o que Deus faria no meu lugar em Cristo Jesus com o povo. Mesmo você tendo um chefe que não administra nada, que não sabe nada, que não faz como deveria, que não é como deveria, você vai prestar conta de si mesmo.
Eu trabalho para servir o povo, eu trabalho para Deus, mas eu trabalho para servir o povo tendo como referência Jesus Cristo. Eu não sou funcionário público, eu já fui funcionário público, hoje eu sou funcionário do reino celestial, e faço isso por livre e espontânea vontade, e assumi quando nem salário eu tinha de verdade, eu sabia quanto teria. A minha missão foi servir e fazer com alegria aquilo que Deus me chamou para fazer, mesmo sem ter salário. Essa igreja, quando me chamou, sentou: pastor, seu salário. Falei: eu não quero conversar sobre isso. Por quê? Porque vocês podem me fazer uma proposta muito boa e eu vou aceitar só por causa do dinheiro, ou vocês podem me fazer uma proposta muito ruim e eu não vou aceitar por causa disso. Então eu não quero saber, não quero falar sobre isso, porque eu faria isso que eu estou me colocando a serviço de fazer, independentemente de recebê-lo. Na verdade, vocês me convidaram, eu já fazia na igreja onde eu estava servindo. A vida mais que abençoada, ela passa por essa conscientização. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala muito bem sobre mordomia. E se existe um foco de verdade que tenta roubar a nossa atenção, a nossa honra, o nosso amor e a nossa dependência de Deus, é o dinheiro, é mamon. Mais uma vez eu quero trazer um relato para você. Enquanto no Novo Testamento o batismo é mencionado 17 vezes, a igreja aparece em 21 versículos, o inferno aparece 11, o Hades como lugar de tormento e sofrimento 4, o arrependimento aparece 21 vezes, a vida eterna aparece 44 vezes, o pecado e pecadores aparece 72 vezes, o Espírito Santo aparece 27 vezes. Anote aí, existem 90 passagens sobre o dinheiro. Está transcrito no livro do Valdomiro Mota, A Doutrina Bíblica da Mordomia, antigo da Juerp, um cientista da área, pastor. Por que essa atenção toda? Porque este seria o foco que estaria tentando substituir Deus na existência humana. Fala a verdade, o que de verdade nessa terra te dá prazer e te dá satisfação? Hoje nós vamos falar sobre o grande lucro, e essa introdução toda é para localizar você em tudo que Deus é, dentro da nossa limitação conceitual do que nós estamos compartilhando essa noite. Deus, Ele é muito mais. O que tem sido a fonte de grande lucro na sua vida é aquilo que faz com que você acorde pela manhã e aquilo que você pensa no primeiro momento. Muitas pessoas vão dormir hoje pensando no trabalho de amanhã, preocupadas com o que comer, com o que beber, com a situação econômica do país. E eu não estou dizendo que é errado pensar sobre isso, eu estou dizendo que não é saudável você viver dirigido por esse propósito de vida, porque isso pode se tornar o grande lucro para você, aquilo que é o seu tesouro, aquilo que você mais valoriza, aquilo pelo qual você vai acordar amanhã, o motivo pelo qual você vê como sendo a coisa principal da sua existência, se torna a sua fonte de lucro. E nós temos muitas distrações, apresentadas e representadas pelas dores, pelas mentiras, pelos sofismas, pelas perdas, de que nós não precisamos tanto de Deus assim como Pai, que nós não precisamos de Cristo Jesus, e nós perdemos a característica de uma vida mais que abençoada e a boa mordomia, porque nós fazemos substituições pelas mentiras experimentadas que se apresentam como eternas. Pecados, maus comportamentos, escassez, necessidades, desejos, abundância em algumas áreas, que se apresentam como uma fonte de lucro. O que é a fonte de lucro então? A fonte de lucro é aquilo que eu coloco como primordial na minha vida, essencial, que sem aquilo eu não ia viver, e todos os dias eu vivo em prol daquilo. Qual tem sido a sua fonte de lucro? A generosidade de reais discípulos sempre gera revolta e repulsa em religiosos
que seguem a doutrina de Mamon como seu Deus. Falar sobre amor, mordomia e tocar em assunto financeiro para alguns é o verdadeiro motivo para dizer que o pastor está querendo roubar, que as igrejas não se importam com o momento que está acontecendo, ou que dinheiro não é assunto bíblico. Geralmente alguém que não tem Deus como a verdadeira fonte de lucro, e já já eu vou chegar para o conceito, e eu gosto desses temas, porque levam os religiosos, os mal informados, a cometerem os pecados e serem fofoqueiros, a partir do que eles julgam sem conhecer. Que tema bom, né? O grande lucro. Vai lá, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre... eu gosto disso. Eu gosto porque dá a oportunidade de revelar o que está dentro. O primeiro conceito e pensamento que vem a partir do que eu vejo ou ouço, revela como eu estou sendo dentro. E é uma boa oportunidade da gente se tratar, se recuperar, se arrepender ou se aperfeiçoar. Não, eu vou ver que tema é esse aí, cara. O grande lucro. Quem não quer ter lucro na vida? Quem não quer ser abençoado nessa terra? Quem não quer ter saúde, um bom emprego, uma boa família? Só que tudo isso é construído quando nós colocamos tudo no devido lugar, mas também quando colocamos todos no devido lugar. Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo e eu. E falar sobre generosidade para algumas pessoas que têm como foco a miserabilidade, a escravidão a Mamon e ao dinheiro, de achar que isso não é um assunto religioso, leva eles ao desespero, e elas. Você pode falar sobre tudo, menos sobre dinheiro. Eu vou falar sobre tudo que a Bíblia fala. Há 13 anos eu ministro série de mensagens sobre boa mordomia, ensinando as pessoas a amarem a Deus, a administrar bem os seus recursos, a não desperdiçarem, a ajudarem o próximo, a serem generosos, a patrocinar a obra missionária, a crescerem. Eu cheguei aqui vendo adolescentes que não tinham sonho nenhum. Hoje eu vejo adolescentes nas forças armadas, como oficiais, como sargentos, como funcionários públicos, como empresários, pessoas que não achavam que tinham inteligência para estudar, terminar o primeiro grau, terminar o segundo grau, estão fazendo a sua faculdade. Eu sei do que eu estou falando, porque eu sei do que Jesus disse na sua palavra. E o maior interesse de Satanás é usar essas pessoas para dizer: mordomia e dinheiro não tem a ver com assunto espiritual, porque a miserabilidade espiritual, física, mental, ela tem a ver com a escravização. Quanto mais você depender dos outros e desqualificar-se como ser ativo, conquistador, construtor, generoso, tendo que compartilhar com os outros o melhor. Quanto mais um na miserabilidade espiritual, mais um na miserabilidade física e emocional. E isso mantém todo um sistema espiritual que se manifesta no governo físico para escravizar você e a sua família. Eu vim de uma família que quase ninguém, 2 pessoas têm nível superior, e começaram comigo, e não começaram a ter quando tiveram dinheiro, começaram a ter porque decidiram, descobriram na palavra de Deus que Jesus sempre deseja nos elevar para abençoar o mundo e abençoar as outras pessoas. O Senhor nos convida a avaliarmos que a grande fonte de lucro é Ele. Olha o que o apóstolo Paulo lembra a Timóteo no capítulo 6, no versículo de 6 a 8. Um jovem pastor, e o apóstolo Paulo dá conselhos a ele sobre boa mordomia, e ele diz: de fato, Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Sublinhe grande fonte de lucro, daí saiu o tema. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por quê? Porque nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Na tradução transformadora, a versão diz: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesma gera grande riqueza. A pergunta que eu fiz continua ecoando em você? O que enche o seu tanque de verdade? O que de fato abastece a sua alma? O que te gera prazer e contentamento na vida? Você já parou para pensar nisso? Onde você busca contentamento e onde você sente alegria plena, isso aí tem sido o foco de tomar o lugar e a atenção de Deus na sua existência.
Jesus é o motivo do grande lucro da nossa vida. O que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo aqui são princípios espirituais de piedade e contentamento aprendidas com o amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, nós olhamos nos evangelhos como esse amor se revelou. Esse amor se revelou sabendo viver e administrar a própria vida e todos os recursos que Deus disponibilizou para Jesus aos seus 33 anos até o final da sua vida e do seu ministério de maneira excelente, e eu vou mais, de maneira celestial. A confusão que geralmente nos prende todos os dias e nos tira do foco de que a fonte de vida eterna, que a fonte de todas as coisas, que a origem de todas as coisas tem o Criador por trás chamado Pai, e o Filho reconciliou tudo isso para conosco, é valorizarmos mais o ter do que o ser. Preste atenção numa coisa: eu e você não podemos ter medo de perder aquilo que não nos pertence. Tudo é de Deus e prestaremos conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os recursos, aquilo que Deus permitiu que você edificasse e construísse, tudo isso nós vamos prestar contas a Deus. Mas o mais lindo não é administrar pelo medo da prestação de contas, é administrar pelo amor da grandeza da confiabilidade que nos foi dada. Deus nos ama, acredita em nós, revelou o amor em nós quando nós não valíamos nada, nos recebeu quando não valíamos nada, quando não era conceituados por nada menos do que por uma sociedade que nos lembrava pelo nosso pecado, pelo nosso erro, pelos os problemas que arrumamos, pelas questões que sofremos, pelas lutas que vivenciamos, experimentamos, numa sociedade que nos conceituava a partir do que eles viam. Em Deus nós olhamos a boa mordomia celestial, revelando ao Filho que Jesus vai lá, resgata meus filhos porque eles estão perdidos. Eles não sabem que eles foram criados para serem filhos, têm uma identidade, têm um reino, têm uma herança e têm valor e importância para mim. Vai lá e resgata eles. Aí Jesus vem e Ele ensina tudo isso para a gente. O grande lucro está pautado nesse princípio de eu arrancar tudo que é perecível, tudo que é periférico na minha vida e colocar novamente Deus no centro como Pai e Senhor de todas as coisas. A vida cristã piedosa neste mundo revela isso. De fato é uma grande fonte de lucro, segundo o apóstolo Paulo afirma. Infelizmente, o que está gerando muitas pessoas a comprarem muitas quinquilharias é o vazio de substituir como grande fonte de lucro aquilo que deveria ser a pessoa do Pai e não aquilo que o Pai colocou ao serviço da humanidade. Eu estou substituindo o Criador pela criação. Eu estou substituindo o Criador pela criação. Eu estou me tornando escravo daquilo que eu deveria ser senhor. Certa vez uma pessoa me procurou para ser batizada e ela, não vou dizer que escondeu, ela omitiu que ela tinha um vício, ela fumava. Aos 45 do segundo ela chega no gabinete e fala: pastor, preciso conversar com o senhor. Pode falar, meu filho, minha filha, porque foram muitas pessoas. E aí ele chegou: pastor, preciso confessar uma coisa para o senhor. O que, meu filho? Pastor, eu não sou digno de ser batizado. É? Como é que você chegou a essa conclusão? Jesus falou isso para você? Não, pastor, Jesus não falou isso. Isso que me irrita mais. O que me irrita mais é que eu estou falando isso. Por quê? Não, pastor, porque eu tenho um vício. Pô, parabéns, cara, você só tem um. Pastor, tem que quebrar um pouquinho o gelo, tem que ser mais leve com essas pessoas. Elas estão começando a caminhada. Te dá uma pancadinha mais forte com um filho mais velho, com filha mais velha que deveria saber um monte de coisa e viver. Os mais novos a gente... É igual Jesus. Jesus só dava atravessamento em saduceus e fariseus. Os novos convertidos, as pessoas que estavam iniciando, Jesus tratava com outro naipe. Então não fica chateado comigo não, você que é mais antigo não. Mas ele falou: pastor, eu fumo. Falei: você fuma?
Pastor, eu não consigo largar. Eu já até diminuí, pastor. Fumava um maço, estou fumando 10, 5. Mas na classe o senhor ministrou para mim uma vez que isso é um vício como qualquer outro. E eu não preciso lutar contra ele, eu preciso me aproximar de Jesus, que à medida que eu me aproximar de Jesus, a fonte de todo o poder, de todo cuidado, proteção, de toda sabedoria, eu vou receber poder para vencer isso. Mas eu ainda não consegui, pastor. Assim, quantos você tem fumado por dia? 2. Falei, ok. E qual é o motivo mesmo para você não ser batizado? Vamos dar nomes a isso? A culpa, a autossuficiência, você achar que é merecedor, a tua própria força. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai conseguir se libertar de si mesmo se você não for na fonte de grande lucro. A fonte de grande lucro, ela é rica em piedade, generosidade e amor. Ela nos compreende mais do que nós mesmos e do que os outros. Ele sabe o que fazer conosco e com a nossa vida. Ele sabe nos conduzir aos próximos passos. Ele tem carinho, zelo e respeito que às vezes eu não tenho. E eu aprendo com ele a ter. Ele tem toda a sabedoria. Vale a pena você confiar nele. Você deseja se batizar mesmo? Desejo, pastor. Você ama Jesus de todo o seu coração? Amo, pastor. Então você precisa acreditar que você é aceito por ele, não pelo que você vai ser. Você é aceito por ele pelo que você é. Só que ele morreu para que você não permaneça do jeito que você está. Porque a vida que ele conquistou para você é uma vida celestial que vai ser revelada no dia a dia na caminhada com ele. Isso converteu a vida daquele homem, a mente daquele homem, daquela mulher e daquelas mulheres e daqueles homens a uma verdade que é imprescindível. A misericórdia, a piedade, ela é uma grande fonte de lucro. Mateus 6, 33, 34, Jesus nos falou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é o grande lucro para a nossa vida, porque é lá que nós aprendemos a ser o novo ser que foi conquistado e resgatado em Cristo Jesus. Mateus 6, 34, Jesus começou a sua pregação ao povo assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas essas? Ele estava falando sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que se vestir. Ele estava falando que a preciosidade da vida humana não se baseava naquilo que as pessoas colocavam como fonte de lucro, identidade e valor. Não é o que você vai ter, não é o que você tem, não é o que você foi, é o que você representa para Deus. Você representa para Deus a imagem e semelhança dele. Por isso ele decidiu se arriscar tanto na vinda do seu filho para te salvar, e foi até o fim sem desistir, passando pela morte e morte de cruz, se tornando pecado sem ser pecador, sendo tratado como ladrão sem ser ladrão. Eu não sei se isso faz muita diferença para você que vive aprisionado somente naquilo que este mundo pode ofertar, mas uma hora a escassez bate à nossa porta de maneira tão grande que ela não é física, ela não é uma escassez emocional, ela é uma escassez dentro do peito, do coração, que não pode ser preenchido por nada. A gente tenta buscar em alguma outra coisa, a gente tenta canalizar que o foco do nosso amor seja o celular novo que saiu, que o foco do nosso amor seja mais um relacionamento sexual ou emocional ou afetivo, que o foco do nosso amor e sentido da nossa vida como lucro e fonte de lucro que nos traz prazer, satisfação, segurança e alegria, seja uma nova aquisição, uma nova conquista, uma nova religião, uma nova igreja, enfim, tudo isso que você sabe. Mas aí chega um momento que a gente cansa, porque a gente sabe que não é lá. Enquanto Deus está gritando em alto e bom som, através da permissibilidade de todas as dores que nós passamos, enfrentamos e decepções, Ele grita nesse meio, nos chamando para viver de verdade a vida que Ele conquistou para nós. Ele nos convida a uma vida de contentamento. De contentamento. E a inimiga de verdade de uma vida plena, satisfatória na fonte certa, em Cristo Jesus, é a falta de contentamento. A palavra contentamento vem da fonte contente, está relacionada à fonte raiz, de estar contente. Quando eu perguntei para você,
Onde está o seu contentamento e sua fonte de lucro? Eu estou dizendo, mexendo em você, para que você avalie dentro das suas entranhas se você não está tomando decisões equivocadas a sua vida toda, porque você está afastado de uma vida de pleno contentamento em Cristo Jesus e em Deus, porque você ou não reconhece quem Ele é, o que Ele fez, ou porque você não sabe quem Ele é, o que Ele fez por você, ou se você ainda insiste de viver na escolha ignorante, de ignorar o que Ele é e o que Ele fez por você e o que Ele deseja para você. Se você veio até aqui, uma coisa fica muito clara para mim: você deseja ouvir Deus, o que Ele pensa de você e o que Ele quer para você. Você poderia estar em casa vendo Faustão, vendo jogo, Netflix, tantas opções como fonte de lucro secundária, num relacionamento, num bar, tomando mais uma garrafa de vinho, enchendo a cara novamente, se prostituindo, ou então mergulhado na religiosidade, num ambiente que não leva você a uma profunda análise e reflexão e reavaliação. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu acredito que se você está aqui, é porque você está ouvindo Deus te chamar para um nível mais profundo com Ele, de contentamento. Eu acordei hoje com uma música muito antiga, que me lembrou que quando eu não tinha nada, Deus me deu tudo. Uma música antiga do pastor Marcos Witt, que foi regravada pela a comunidade aqui, Cara de Leão. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Poderia ser substituído: Jesus Cristo é a fonte de grande lucro e satisfação plena. Eu durmo por causa dele, eu durmo seguro por causa dele, eu acordo por causa dele, e todas as outras coisas são periféricas para mim. Mas sabe quando esse contentamento vai acontecer de verdade? Quando eu pegar o amor inicial que eu falei com você e direcioná-lo para a pessoa certa. E amar não é sentimento, amar é uma decisão. Se amar fosse sentimento, Jesus nunca teria falado: ame os vossos inimigos. Seria insano. Ele fala que é decisão, porque quem nasceu de Deus, que é o amor, foi batizado com amor, que não é amor que coloca a projeção como fonte de lucro, o outro, as coisas, e de maneira muito sutil, nós vamos perdendo o verdadeiro sentido da nossa existência, direcionando o nosso amor, direcionando as nossas energias, os nossos recursos, a nossa família, a nossa existência para tudo que é periférico, perecível nessa terra. E quando a gente menos espera, a gente está falando que ama celular. Eu amo o meu celular. Eu fui pegar o conceito de amor de novo. No nosso dicionário, o conceito de amor está ligado a profunda afeição relacional com alguém ou por alguma coisa. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus nos manda amar com o amor que Ele revelou, que não passa pelo conceito de amar coisas, só amar pessoas. Me mostra na Bíblia um versículo que diz que você deve amar coisas. Mas você vai encontrar os versículos, Mateus 22, Marcos, dizendo: amarás o Senhor teu Deus, primeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua inteligência, com tudo que você tem, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda vez que nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que o foco do amor, que é Deus, que nos batizou com amor relacional, sacrificial em Jesus, nos regenerou para uma vida mais que abençoada, e uma vida mais que abençoada passa por amar as pessoas. E eu não vou dizer nem as pessoas certas, porque Ele diz para amar todas as pessoas. Amar não tem a ver com afeição, amar tem a ver com dar o devido valor, com valorizar a partir do que eu tenho, o que eu sou. Não é o amor sacrificial para eu morrer por quem Jesus já morreu na cruz. Não tem que substituir o lugar de Cristo. O sacrifício vicário é insubstituível, incomparável, mas Ele deixou um padrão de amor na vida que vai além dos rótulos e das coisas. Mas a pergunta a ser feita é: mas por quê? Nós a todo momento estamos reproduzindo o nosso amor como fonte de lucro, como princípio para a nossa existência, como algo necessário às coisas. Eu amo meu carro, eu amo comida, eu amo chocolate,
E quando nós nos pegamos, nós estamos tratando de maneira pejorativa o amor a Deus também. A gente acha que amar a Deus é compactuar com a injustiça, com o pecado. Amar a Deus é cuidar da minha própria vida e que se dane os outros. A gente acha que amar é não julgar as ações. Não julgueis para não ser julgados. Mas a Bíblia fala que isso não é amar, não. A Bíblia fala que nós precisamos julgar as ações uns dos outros, sim. O que nós não podemos é julgar quando a palavra aparece no sentido de condenar as pessoas, dar uma sentença. Por quê? Porque pessoas mudam quando tem um encontro com Cristo Jesus. Elas são regeneradas. Então, antigamente, a forma de acabar com a violência era matando o violento, de acabar com o que enganava, matando o que enganava. Agora, no conceito de Jesus, não, você não mata a pessoa, você mata o pecado que a escraviza. A mulher pega em adultério é o maior exemplo de fonte de lucro, quando o amor é revelado através da vida e da reflexão. A mulher era adúltera, não se esqueça disso. Mas eu acredito que depois que o encontro de Jesus, ela decidiu não ter o adultério como fonte de lucro na sua vida, que gerava um prazer momentâneo, mas também perecível. Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela diz: não, Senhor, eles não me condenaram. Olha o que Jesus responde: eu também não te condeno, mas eu julgo o teu pecado. Vai e não peques mais. Ele julgou a ação dela, ele julgou o pecado, e nós precisamos julgar o pecado, porque o pecado é que faz com que haja um desvio da fonte de lucro, que é a pessoa, o perdão, a graça, a piedade, a misericórdia de Jesus sobre a vida das pessoas. Porque bandido bom é bandido morto, enquanto bandido não é meu filho. Porque quando é meu filho, eu quero que seja preso, que vá para a delegacia, que seja julgado, que pague a pena no ambiente. Porque no fundo, todo pai e toda mãe, basicamente todo pai e toda mãe, crê, ora, vive na esperança da mudança do filho. Então o bandido bom é morto quando é o do outro. E eu não estou excluindo aqui as atrocidades que acontecem pelas pessoas que viram costas para Deus. É aquele que mata com a arma, é aquele que mata com terno, é aquele que mata com a caneta, é aquele que mata não assinando o documento que deveria assinar, não administrando da maneira que deveria administrar. Todo mundo está no mesmo nível, aquele que puxa o gatilho e aquele que não decreta o que deveria decretar, ou aquele que decreta o que não deveria decretar, diante das omissões que levam as pessoas a morrerem em hospitais lotados, a não terem hospitais, a ter um hospital de campanha e nunca funcionar, e depois jogar a culpa em uma pessoa só. Isso é antigo. É antigo colocar a culpa em uma pessoa só. Por favor, não caia nessa besteira. Não caia na polarização dessa terra. Colocaram toda a culpa em Jesus Cristo. A culpa era de um sistema corrompido, afastado de Jesus. Mas colocaram a culpa em uma única pessoa. Cuidado. Quando nós focamos o nosso amor nessas coisas, nessas militâncias, nós nos afastamos da fonte de grande lucro, que é o Senhor Jesus Cristo. Qual é a forma de vencer isso então, pastor? Amando uma coisa muito maior. Porque enquanto você amar a sua carência, você não amar a Deus acima da sua carência, você não vai vencer a carência. Dá para você entender isso? Você vai lutar contra ela. Você vai tentar buscar curá-la numa outra situação, num outro relacionamento, numa outra aquisição. Por isso que quando a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua inteligência, de toda a tua força, com tudo que você tem, é um convite de Deus para dizer para mim e para você assim: seja livre e liberto. Porque se você não me amar acima de todas as coisas, você vai amar as coisas, e as coisas vão possuir você, e você vai ser escravo delas. O grande problema da humanidade não é o vício daquele irmão que tinha no cigarro, ele não tem mais. Hoje ele deixa um cigarro na cristaleira, e ele diz: pastor, sabe para que eu deixo aquele cigarro ali? Para mostrar para aquele desgraçado que ele não me domina mais. O problema não é o cigarro, o problema é o que levava ele ao cigarro. O problema é aquilo que foi criado para ser usado, começar a usá-lo. Levar o dinheiro para lugar que não deveria ir. Levar além do dinheiro para o lugar que não deveria ir, diante de todas as imagens de câncer de garganta e todos os outros do fumo. Eu continuo escravo daquilo que me destrói. Você percebe que o pecado é quando a criação ela começa a corromper a criatura e dominá-la.
e você e eu fomos criados para dominar, está lá em Gênesis 1. E todas as vezes que nós somos dominados por sentimentos destrutivos, por desejos destrutivos, emoções destrutivas, é o alvo do foco do amor fora de Deus. Nós militamos contra nós mesmos, contra a nossa casa, família, casamento e tudo mais. Por favor, entenda o que eu estou compartilhando com você nessa noite. A grande fonte de lucro é pegar o meu amor e de maneira intencional colocar só para Deus. Vocês sabem por que eu amo a minha esposa? Estou casado com ela, vamos fazer juntos 27 anos esse ano. E com a mesma mulher. Sabe por quê? Porque eu amo a Deus acima do amor que eu tenho por ela. Porque se eu amasse só ela, eu já tinha arrebentado meu casamento há muito tempo. Sabe por que eu não fiz aí de uma loucura nessa igreja? Algumas eu faço, mas são loucuras maneiras, celestiais. Jesus, loucura de Jesus. Louco por Jesus faz loucura de Jesus. Você pode achar que é para minha capacidade de autocontrole. Afinal de contas, o senhor é psicólogo, o senhor fez MBA na Fundação Getúlio Vargas, então existe uma intelectualidade todo domínio. Não, filho, é porque eu amo a Deus. Porque se eu não amasse a Deus, quantas pessoas você conhece que tem pós-doutorado fazendo besteira com a vida, com a humanidade, com a família, com todo mundo? Isso não tem a ver com os títulos que eu possuo, você possui. Isso tem a ver com quem nos possui. E alguém te possui. Alguém se tornou alguma coisa a fonte e o alvo do grande lucro, em quem você colocou a esperança. Talvez só seja a noite de você reconhecer, dizer não, abandonar, mas você precisa colocar algo no lugar. Isso aqui na frente era uma lixeira, onde vocês estacionam os carros. Toda vez ali, o pessoal se mobilizava, nós pagávamos para tirar o lixo. Aí sabe o que acontecia? Tirava o lixo, nós pagávamos, esforçávamos, sacrificialmente, tirava o lixo. O que acontecia? O mundo ia lá, jogava lixo novo. O que nós fazíamos? Esforço, sacrifício, pagar para tirar o lixo. O que acontecia? Jogaram lixo de novo. Essa é a grande expressão do que acontece na nossa vida. A gente tira o lixo, mas não coloca nada no lugar. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar chegando lixo. Que a única maneira de você vencer a idolatria que foi direcionada da sua vida, de você amar mais coisas ou mais pessoas do que a Deus, é você substituindo por um amor maior a Deus, porque Ele é amor e Ele é maior. Enquanto você amar o que é menor, você vai se tornar escravo disso. Aí sabe o que nós fizemos? Vamos fazer o estacionamento, colocar poste, colocar iluminação, educar a comunidade. Nós colocamos coisas novas naquele lugar. Você lembra de uma parábola que Jesus contou de uma pessoa endemoniada? E disse que a pessoa endemoniada, a pessoa vai lá e expulsa o demônio dela. Aí, aquela vida que os demônios foram expulsos fica adornada e limpa, ok? Aí os demônios vão embora. Só que aquela pessoa não preencheu do reino de Deus e da pessoa de Cristo e do Espírito Santo. Sabe o que acontece? O diabo vai ao redor procurando, como a palavra de Deus diz, aí ele não encontra lugar para ficar. Aí ele se lembra daquela pessoa que é representada lá como casa, como habitação, tanto do que é bom quanto do é mal. Aí diz que Satanás se lembra, ele volta. Aí ele volta para aquela casa que estava limpa, adornada, com as melhores das intenções, mas não colocou Cristo e o reino dentro dela. Sabe o que acontece? Ele entra e entra com mais gente e diz que ali o estado daquela pessoa se torna pior do que ela era anteriormente. Não adianta você abandonar somente as coisas que você pensava e fazia anteriormente. Você precisa se encher da pessoa de Cristo Jesus. Talvez seja por isso que muitas militâncias na sua vida têm levado você a desistir e fracassar, porque você sempre começa o ciclo de novo. Uma coisa é certa, não é pela falta de orientação. A comparação me leva a estar a todo momento fazendo essas coisas, a estar me comparando com a vida do outro, mas não me comparando com os processos do outro.
E a comparação é inimiga da fonte de contentamento, porque a comparação com o outro, com o que o outro tem, com o que ele se tornou, com o que ele fez, com o que ele conquistou, está focado em algo que é gerado piormente na vida da pessoa, que é a inveja. A inveja é desejar o que o outro tem, em ser o que o outro é, mas não passar pelo processo de descobrir como foi ou quem conduziu. Nós vivemos uma geração que quer tudo para ontem. Um jovem chegou para mim certa vez e falou assim: pastor, queria conversar com o senhor. Conversa, como é que o senhor conseguiu as coisas assim tão rápido assim? Como é que o senhor conseguiu assim tão rápido? Fazer faculdade, ser técnico em processamento de dados, fazer essas formações todas aí, se tornar pastor. Falei: desgramado, rápido. Senta aí que eu vou te contar a minha adolescência. Enquanto você estava ali com a cueca aparecendo na beira da calça ali na moto, eu estava aí enfrentando um CTC lotado, indo para o Tubarão estudar preparatório, lá em Madureira, com o dinheiro que meu pai e minha mãe com sacrifício colocou à disposição e que eu trabalhava para estudar. Agarrado na porta um adolescente no CTC, aquela desgraça de gás natural que enguiçava toda vez. Quantos pegaram o CTC indo para Madureira que enguiçava? Enquanto você estava curtindo os namoros, eu estava estudando, eu estava na casa do Senhor, eu estava lendo a palavra, eu estava ouvindo sabedoria, eu estava edificando como fonte de lucro a pessoa de Cristo. O que Ele fez por mim, eu queria saber de verdade, o que Ele tinha feito por mim, o que Ele é, o que Ele é poderoso para fazer, e eu estava amarradão em me submeter a isso. Rápido Nós às vezes queremos assim, é rápido. Se você não está gostando da colheita que você está tendo agora, é hora de mudar as sementes. Se você está insatisfeito com a família que você tem, o que você está fazendo para edificar uma família melhor? Pastor, vem orar pelo meu casamento. Eu oro. Meu casamento vai ser abençoado a partir de agora? Vai não, filho. Qual é o seu maior medo? Pastor, meu maior medo é de não dar certo. Mas realmente não vai dar certo, você vai fazer dar certo. Você tem a fonte de toda sabedoria, amor e poder da face da terra, você tem Jesus Cristo, você vai fazer dar certo. Então já comece fazendo perguntas difíceis para a namorada agora. Assim é meu conselho para meninos e meninas que desejam casar. Enquanto não tiver maturidade cognitiva de homem e de mulher, não case. Pode ser até um menino na idade, mas se tiver maturidade, cai para dentro, vai construir família. Já começa a pergunta assim: qual é o maior pecado dela? Qual o seu maior pecado? Você está lutando pelo quê? A gente nunca conversou sobre isso. Por que nunca conversou sobre isso? Quer dizer que vocês vão casar e não vão conversar sobre isso? Quantas pessoas você já namorou? Qual foi os merderê todo que você fez na vida aí? Conta para ela, porque ela vai se encontrar com você com namoradas por aí, e você vai estar com que cara falando para ela aí? É minha ex-namorada. É minha ex-namorada. É minha ex-namorada. Abre logo o jogo, fala tudo, vou começar do zero. A boa mordomia do relacionamento, verdade na verdade pagar o preço, deixa que Jesus faz o resto. Mas a gente direciona o amor para o engano, o amor pela não vou me expor, a segurança do medo que o medo traz. Não. A Bíblia diz que a comparação, ela gera insatisfação, que gera inveja, onde eu desejo ser o que o outro é, ter o que o outro tem, mas eu não me foco nos processos e na pessoa que os conduziram até lá. Deixa eu falar para você, a fonte de toda a vida, de tudo que é bom nessa terra, de tudo que gera de verdade a paz, a alegria, tudo aquilo que a gente deseja, e o dinheiro não pode comprar e governos não podem produzir, é o Senhor Jesus. Ele é a fonte. A fonte de grande lucro não é o que eu vou ter, ou o que eu não tive, ou o que eu vou desejar ter. A fonte de verdadeiro lucro e satisfação está em Cristo Jesus. Todas as outras coisas nós podemos conquistar com disciplina, com amor, com cuidado, com oportunidades. Nós não temos Jesus para sermos ricos, nós somos aceitos por Jesus para sermos prósperos e eternos. Então eu quero convidar você a rapidamente aí a 5 princípios para você anotar rapidamente.
sobre o contentamento como grande fonte de lucro. O contentamento é o grande lucro desta vida, e quando eu falo contentamento numa pessoa, em Jesus Cristo, é grande fonte de lucro desta vida. Por quê? Porque você encontra segurança real de felicidade em Cristo Jesus. Ele é uma grande fonte de lucro para essa vida, porque nele nós encontramos segurança da real felicidade. O Salmo 1, no versículo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Na verdade, ele faz o contrário. Ele ouve os conselhos da fonte de lucro que é Cristo Jesus, ele se assenta na comunhão com Cristo Jesus, e ele imita o que Jesus foi, pensou e fez. Por isso ele tem a plena segurança, e ela real, da felicidade e da alegria, porque ele está alicerçado numa fonte. O Salmo 1 fala sobre uma analogia da árvore que está plantada junto a ribeiro de águas cristalinas, que prospera, que dá fruto no tempo certo. Mas isso não é fruto do acaso, é fruto de quem plantou aquela árvore naquele lugar, em lugar planejado, com água limpa, com água que vem da fonte, com água corrente, não com água parada, com todo o ambiente que gera vida, não que gera destruição. Segundo, o contentamento é o grande lucro desta vida. Por quê? Porque você desfruta do prazer de viver sobre a lei de Deus. Meditar na lei de Deus não é um peso para aqueles que conduziram o seu amor à pessoa certa, que é Ele. A lei de Deus não é um conjunto de regras, é uma orientação para a vida, para conquistas, para a generosidade, para a eternidade. A sabedoria da meditação diária na palavra de Deus é uma fonte de riqueza e sabedoria, ao ponto de juízes do estado do Rio de Janeiro estarem aplicando princípios bíblicos para a vida. Porque deixa eu falar uma coisa para você: você pode até não estar interessado na eternidade, mas se você quer ter sucesso nessa vida somente, não ser próspero, coloque em prática os princípios bíblicos de sabedoria. Sua casa, sua família vai ser extraordinária, seu ambiente de trabalho vai ser extraordinário. Dr. William Douglas, hoje promovido a desembargador, já assisti muitas palestras com ele pessoalmente. Ele escreveu um livro, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Ele presenteou pessoas, ele é chamado agora para palestrar, porque o Tribunal Regional Federal de Niterói se tornou um exemplo de excelência, de justiça, de ambiente para trabalhar, de despachos de processos e da aplicação da equidade por um homem que é um cristão professo em Jesus Cristo, que era um juiz e agora foi promovido a desembargador. Dr. William Douglas. Que sabedoria! E ele diz: você quer ter sucesso? Coloque as leis de Deus em prática em toda a sua caminhada, e você vai ter sucesso em tudo o que você desejar. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão adquirindo constantemente todos os seus livros e suas palestras, porque ele decidiu revelar a grande fonte de lucro dele, que é uma pessoa, não é uma coisa, é Jesus Cristo e a sua palavra. Uau, que coisa linda! Está dando uma reviravolta na justiça federal do país. Quem tem ouvidos ouça e olhos vejam o que Deus está fazendo. Deus às vezes não começa uma grande revolução em grandes ondas, não. Ele começa em pequenas marolas. Quantos já viram uma fonte aqui de água nascente? Levante a mão. Quantos já viram uma fonte? Levante. Como é que sai a água da fonte, da nascente? Sai mais fraca do que aquele bebedouro que está ali. Mas o que a gente admira é a corrente, né? A torrente da água na cachoeira, aquela queda enorme. E quando a gente vai procurar a fonte, a gente nunca imagina que ela quebra uma rocha, sai lá de dentro com uma pressão natural e começa borbulhos, ou num ambiente mais acessível, num riozinho, numa areia, uma nascente que dá nome a muitos rios. Não menospreze a pessoa de Jesus, a obra dele, o sacrifício dele nos pequenos movimentos da história e da humanidade, porque foram eles que fizeram a revolução do amor que transformou a realidade do mundo. Isso não vai transformar mais a realidade deste mundo
porque este mundo está fadado a passar, porque o mundo perfeito já foi reservado por Ele e conquistado por Ele. Não espere o paraíso na terra, espere uma vida próspera na terra. Paraíso é só pela porta que é Jesus Cristo e pelo sangue dele, é em Jesus. Nós desfrutamos do prazer de viver sobre a lei de Deus porque ela traz vida. Versículo 2: ao contrário, há um contentamento na lei do Senhor e uma satisfação, e nessa lei nós meditamos dia e noite. Por quê? Porque é ela que edifica a nossa vida. Ser um servo de Deus, um bom mordomo, passa pela alegria e o prazer e uma bênção de meditar nas Sagradas Escrituras, de não vê-la como peso, nem como fardo, nem como uma regra, nem como uma religião, mas como um presente de Deus para edificar as nossas vidas. A palavra de Deus deixa atalhos para que a caminho da terra prometida que Jesus conquistou para nós na eternidade possa ser menos pesada e frustrante do que sem ela. Jesus deu um mapa para cada um de nós. O mapa é a palavra de Deus. Terceiro, o contentamento é o grande lucro desta vida. Por quê? Porque você recebe as bênçãos da produtividade. Você não passa a ser alguém que só depende de coisas e dos outros. Focado na pessoa certa, no amor certo, você passa a ser um reprodutor de vida. Você passa a ser um reprodutor de prosperidade nessa terra, que conduz pessoas à bênção nesta vida, mas à eternidade, da bênção da eternidade em Cristo Jesus. Você não produz somente para plantar, para colher, para comer. Você não foi colocado nessa terra somente para nascer, crescer, casar, produzir uma família, escrever um livro, gravar, nem é gravar CD agora, é gravar uma mídia, né? Gravar CD já passou. Gravar uma mídia, escrever um livro, fazer um sucesso e plantar uma árvore. Não, você foi criado para a eternidade. Faça tudo isso aqui nessa terra, mas consciente que você foi chamado para a eternidade. Você foi tão amado por Deus que você foi chamado para viver eternamente com Ele. Quando nós olhamos para esse senso de produtividade, está lá no versículo 3, o salmista declara: olha, as pessoas com contentamento em Cristo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Sublinhe: tudo que faz prospera. Não é tudo que faz traz riquezas, porque riqueza é humano. Tudo que faz prospera é que você vai deixar um legado que é eterno, que vai perdurar e continuar eficaz sobre a vida das pessoas, transformando, gerando oportunidades, gerando o que é celestial, que Jesus gerava mesmo após a sua morte. Exatamente o que aconteceu com o nosso amigo Vaval. Ele partiu, mas os princípios vividos e deixados no coração das pessoas produziram frutos. Se eu me tornei um líder hoje, foi porque eu vi Jesus na liderança dele e na vida dele. Ele partiu e isso vai continuar ecoando. Qual é a sua fonte de lucro mesmo? Quando você partir dessa terra, vai terminar com você tudo? Você não vai deixar nada mesmo, não? Deixe bens para os seus filhos, deixe bens nos seus nomes, mas deixe também o que vai perdurar para a eternidade. Deixe Jesus Cristo para eles. Ensine-os a viver com Cristo nessa terra. Deus ama satisfazer os seus filhos e filhas com coisas boas, mas Ele somente está livre para fazer isso quando o seu coração não estiver preso a essas coisas. Por que não aconteceu ainda, Senhor? Teu coração está preso nisso. Você já me esquece por muito menos. Se eu colocar isso na sua mão, você vai para a perdição direto. Você não recebeu isso, não é porque eu não sou bom, não estou ouvindo as suas orações, é porque você não está atento aos processos. Fique atento aos processos. Você foi gerado para produtividade eterna, mas só consegue a planta que está enraizada sobre águas torrentes e vivas. Jesus se apresentou como água viva. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Sem Ele nós não podemos produzir frutos. O senso de produtividade para o que é eterno passa pela rendição e reconhecimento a Cristo como fonte de grande prazer. Disse Jesus: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:8. O contentamento é grande fonte de lucro desta vida, porque, quarto,
você define e redefine seus relacionamentos. Com quem você está colando para crescer, para amadurecer, para ir para o próximo nível? A palavra no versículo 4 e 5 diz: não é o caso dos ímpios. Aqueles que não creem, viram as costas para Deus, são os ímpios, para a sua palavra. Os ímpios são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos recebe como pecadores, mas Ele morreu para que nós nos tornemos perdoados. Ele nos recebe como imundos, mas Ele morreu para que fôssemos purificados nele. Não é perfeição, é honra e reconhecimento ao seu grande amor e à fonte de grande riqueza que é Jesus. Venha como estás, mas não permaneça da mesma maneira. Por isso que ao invés de ter uma vida e uma espiritualidade saudável e mais que abençoada, a gente vive uma religiosidade que não gera transformação. A gente vai mudando de igreja, a gente vai mudando de passagem, de mensagem, a gente vai mudando de pessoas e pastores, que a gente não quer se expor a um enraizamento. Mas lembre-se, é hora de viver relacionamentos profundos com Deus. Ele vai revelar coisas profundas para você abandonar e para você fazer, para você ser, com foco na sua nova identidade, e também para você compartilhar com os outros. É tempo de amadurecer, de frutificar. E quinto e último, o contentamento é o grande lucro desta vida. Por quê? Porque você passa a discernir, conhecer a direção de Deus para os seus caminhos. É tão bom caminhar com segurança. É tão bom saber que nós não estamos perdidos. É tão bom que estamos guardados pelo assim diz o Senhor. Porque quando o Senhor diz por ali, Ele garante a segurança e o resultado. Quando Jesus diz eu sou o caminho, Ele garante o resultado. Quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está garantindo, durante o processo dessa jornada, uma trajetória segura, uma trajetória confiante. Versículo 6 diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Preste atenção numa coisa quando nós terminamos esse bate-papo aqui. Todo caminho sem Deus, sem ter Cristo como a verdadeira fonte de lucro, a sua palavra e submissão em amor, no final o destino é a perdição, é perder. Perdição vem de perder. Chega de ficar perdendo a sua vida tentando ganhá-la. Chega de ficar tentando ter o controle de coisas que você deveria já ter passado o controle para o Senhor Jesus. Chega de militar contra aquele que não quer te destruir, quer te abençoar, quer te salvar. Você vive na bênção da assertividade e não da angústia da vida, como você coloca Jesus no lugar que Ele deveria estar na sua vida, como Senhor, como Salvador, como amigo. Quem vive baseado no contentamento em Jesus, vive com mais impacto e menos estresse, vive com mais esperança e menos medo, vive com mais contentamento e menos frustração. Talvez o único problema da sua vida, você seja uma pessoa muito legal, muito bacana, mas o descontentamento constante da sua vida passa por uma única coisa, e a decisão mais importante que você deveria ter tomado, é colocar Jesus no devido lugar na sua vida. Como Senhor é o primeiro passo. Você já reconheceu que você precisa dele? Então convida Ele para ser Senhor da sua vida. Você precisa colocar Jesus no devido lugar na sua vida, e a Bíblia diz que Ele também é amigo. Você tem Jesus como seu amigo? Bem-aventurado o homem que não senta na mesa dos escarnecedores e não ouve o conselho dos ímpios. Coloca Ele como seu amigo de verdade. A Bíblia diz que Ele deseja nos chamar e nos chama de amigos. Você já colocou Jesus no devido lugar da sua vida, como o Pai revelou que Ele é o Salvador, que você precisa de salvação? Sabe qual é a grande diferença da filosofia para a base teológica bíblica?
é que na filosofia platônica, a libertação do homem, a salvação do homem está nele mesmo, no conhecimento dele. Ele não precisa de um salvador. Sabe qual é a diferença da mensagem teológica bíblica? É que nós professamos que o mais inteligente, o que tem os maiores diplomas, mesmo assim precisam de um salvador. Você já colocou Jesus como seu salvador na sua vida? Talvez o único problema tenha sido esse, mas era a decisão mais importante que você deveria ter tomado.